1517, dia 31 de outubro, Martinho Lutero fixava as suas 95 teses e começava ali um movimento que se expandiu da Europa para o mundo inteiro, chamado de Reforma Protestante, que na verdade é um retorno à Bíblia. Calvino apareceu com seus 5 pontos. Calvino dizia: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, a glória somente a Deus e somente Jesus Cristo de Nazaré. Então os dois foram os pivôs centrais. Muitas pessoas, muitos irmãos participaram daquilo que nós conhecemos hoje como Reforma Protestante, mas esses dois nomes, Martinho Lutero e Calvino, João Calvino, foram os principais personagens na história, mas não foram os únicos. Amém, irmão? Sabe por que a gente pode sentar hoje com a Bíblia aqui e ler, e a gente mesmo ter a oportunidade de ouvir o Espírito? Porque esses homens sacrificaram a vida deles para que a gente tenha esse tempo poderoso. Amém ou não? Senão a gente ainda estaria ouvindo em latim. E o ministro fazendo isso de costa, né? Não, nem era para vocês, era de costa. Celebrando de costa. E para a honra e glória do Senhor, estamos aqui com a Bíblia aberta. Não apenas em nossas mãos, mas em nosso coração. Posso ouvir um amém dos irmãos? Glória a Deus. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos permanecer um pouco aqui nessa carta. A última vez que eu preguei aqui, preguei nessa carta. Mas eu assumo aqui com temor e tremor, irmãos. Porque a pastora dessa igreja pregou domingo passado aqui, irmão. E aí fica inevitável a comparação, né? Ela prega melhor, ela é mais bonita. Fica inevitável, assim, as comparações, né? Mas eu vou me esforçar. Você pode dizer amém para isso, irmão, hein? Amém? Vou me esforçar. Então, ela está ali, toda bonita. Está pregadora internacional agora, irmão. Foi pregar no Mato Grosso do Sul, fora do Brasil. Fora do Brasil, pregadora internacional. E pode esperar, as nações vão te conhecer, minha irmã. E eu vou junto. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O tema dessa palavra é experiências difíceis, bênçãos inesperadas. Experiências difíceis, bênçãos inesperadas. Você pode ser profeta na vida do seu irmão, hein? Meu irmão, você pode estar vivendo experiências difíceis, mas Deus está preparando as bênçãos que nem você espera. Bênçãos inesperadas, em situações difíceis, em experiências dolorosas. Se prepara, porque o Senhor vai fazer isso. Quantos recebem já essa palavra aqui? Amém. Vamos ao texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e eu leio a partir do verso 6 até o verso 10. E diz assim a palavra do Senhor: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Diga, um espinho, um mensageiro do inferno, tormenta. Diga de novo, espinho, mensageiro do diabo, tormenta.
Vai lá para sentar, você pode fazer melhor. Diga: espinho, mensageiro do inferno, tormenta. Amém? Estudei a semana inteira essa passagem e eu descobri o que é o espinho. Vou dizer para você, daqui a pouco. Ainda não. Verso 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse o espinho de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais. Diga: ainda mais. Diga de novo: ainda mais. Diga: ainda mais. Bem alto assim, para o diabo ficar já apavorado. Ainda mais. Alegremente. Diga: ainda mais. Alegremente. Em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Espírito Santo, assim como o Senhor me entregou, entrega para o teu povo agora. Que eu seja essa mangueira por onde flui a água, conectado a essa torneira eterna, onde as águas nunca se esgotam. Mova-se, toque, que os sinais que seguem aqueles que creem, milagres, curas, sinais e maravilhas aconteçam enquanto a tua palavra é pregada. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toda pessoa que tem um chamado, toda pessoa que Deus posiciona para viver um propósito, toda pessoa que Deus estabelece um destino, tem ou terá familiaridade com a dor. Tem ou terá familiaridade com a dor. Um espinho na carne. Na carne de um dos maiores nomes do Novo Testamento. Um espinho na carne daquele que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Se no céu chegarmos lá e descobrirmos que Hebreus foi escrito por ele, ele escreveu mais da metade. Porque ele teria escrito 14 dos 27 livros do Novo Testamento. Um homem que deu sua vida, seu tempo, sua inteligência, seus conhecimentos, tudo para ver o Evangelho de Cristo pregado nos 4 cantos da terra. Um homem que, do ponto de vista humano, não tinha razão nenhuma para ter um espinho na carne. Do ponto de vista humano, fiel a Deus, zeloso, cumpridor da lei, seguidor do Senhor, apaixonado pelo reino, entregue, rendido, consumido pela glória. Do ponto de vista humano, não havia nenhuma razão pela qual ele pudesse ter um espinho na carne. Um homem que o seu lenço, com o seu suor, era colocado sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Um homem que inaugurou uma nova classe de milagres. Milagre já é bom, é ou não é, irmãos? Quantos estão aqui comigo? Mas a Bíblia diz em Atos que Deus, por meio de Paulo, fazia milagres extraordinários. Uma nova classe de milagres. O cara era tão fera que ele pregou tanto, mas tanto,
E vocês reclamam de mim. Pregou até depois da meia-noite. Um moleque sentado na janela não aguentou. Dormiu, caiu, quebrou o pescoço e se lascou. Morreu. Se cair e quebrar o pescoço, irmão, vamos orar. Paulo foi lá, orou e o menino ressuscitou. Você entende a pegada dele? Ele chega numa ilha, sobrevivente de um naufrágio, de muitos dias sem ver lua, sem ver sol. Chega numa ilha, vai pegar alguns gravetos para uma fogueira, e ele está jogando os gravetos no fogo, e de repente ele tenta pegar um graveto, era uma cobra, e a cobra fica empendurada no dedo dele, e todo mundo, vai morrer, vai morrer. E passa 1 hora, 2, e o povo lá esperando ele inchar e morrer, e nada. Quando viram que nada acontecia, disseram, ele é um Deus. Ele falou, não, eu tenho um Deus. Eu não sou um Deus. Eu tenho um Deus. Ah, então você tem um Deus? Tem um rapaz doente aqui, me levem lá que eu vou orar. Curou de diarreia, irmão. Tá ruim aí? Curou uma ilha inteirinha que tinha problemas estomacais. Paulo abriu 14 igrejas, diretamente. Só ele. Sem contar que as outras igrejas abriram, onde ele leva o nome também. Esse era Paulo. O cara que ao se encontrar com Jesus cai, a gente não sabe se do cavalo ou do camelo, mas ele estava montado em alguma coisa. Ele começa a enxergar quando fica cego, porque uma luz mais brilhante do que o sol ao meio-dia brilha diante dele. E ele fica fisicamente cego, mas espiritualmente enxergando todas as coisas. Você está aqui comigo, irmãos? Um pastor, um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, um cara que sozinho ele podia tocar, orar, recolher os dízimos e ofertas, pregar, despedir os irmãos na porta, ele sozinho, irmão. O cara era gigante. Você está aqui comigo? Mas apesar disso tudo, a Bíblia diz, foi-me dado um espinho na carne. Experiências difíceis. Olha para essa pessoa do seu lado e em amor diz assim, você é crente, irmão? Fala aí, pergunta, você é crente? Não, pergunta de verdade, você é crente? Porque se não abriu igreja nenhuma e reclama quando falta água. Você não passou por naufrágio nenhum e reclama quando por sua administração, não é de Deus, é sua, o orçamento no final do mês não fecha. Aí você diz, onde está o Deus do Jeová Jiré? Está no mesmo lugar que sempre esteve. Quantos estão aqui? Pergunta para a pessoa do seu lado, você é crente, irmão? Então fala para ele assim, se prepara para os espinhos. Fala de novo aí, não é bom, né? Mas é verdade. Se prepara para os espinhos. Mas eu venho nessa noite dizer que grandes oposições aparecem nos momentos de maiores oportunidades. As bênçãos inesperadas, muitas vezes, estão escondidas em experiências difíceis. Quantos querem as bênçãos aqui, irmão? Amém, pode baixar. Quantos querem as experiências dolorosas? Bem menos, só os masoquistas.
Eu gosto de sofrer mesmo. Mas deixa eu te dizer, esse é o problema dessa geração. Nós somos seletivos. Nós queremos selecionar os resultados sem passar pelos processos. Quantos querem dar testemunho do poder de Deus aqui? Levanta a mão. Mas quantos querem ter que passar pelo vale da sombra da morte para depois dar o testemunho? Você percebe o que eu estou dizendo, sim ou não? Então eu vou direto ao ponto aqui. Vou me esforçar para ser melhor do que tenho sido nos últimos domingos. Grandes oportunidades estão escondidas em momentos de grandes oposições. Amém? Paulo, o apóstolo, uma igreja que ele ganhou a primeira pessoa, ganhou a segunda pessoa, discipulou, batizou, ordenou a liderança, ajudou a restaurar o casamento, deu princípios sobre a educação dos filhos. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é baseada em 3 pontos apenas: defesa do ministério, coleta de ofertas. E eu fiquei pensando, gente, ele recolheu a oferta no pior momento e deu bom. Às vezes a gente tem que ser tão bondoso com os irmãos aqui, se a gente, irmão, esse ladrão aí já dá ruim para nós. Aí o cara se magoa, não vem mesmo. A gente tem que dizer, Deus vai abençoar, né, Juliano? Deus já proveu, já proveu. E mesmo assim o cara fica aí no banco, será? E o terceiro ponto da carta é Paulo defendendo seu apostolado. É por isso que no capítulo 11 ele vai dizer assim, ó: eu trabalhei mais do que os 11 que andaram com Jesus. Eu trabalhei mais. Você está aqui comigo, sim ou não? Fundou a igreja, levantou a liderança. Eu sei que tem alguns líderes aqui, sabem do que eu estou falando. Da dor que é, irmão, abençoar pessoas e vê-las falando mal de você. Espinho na carne. Pegou ou não? E o povo dizia, é baixinho demais esse pastorzinho aí. Não tem poder nenhum na presença dele. Ele só é forte nessas cartas, mas presencialmente ele é fraco. E os caras estão, ó. E Paulo, do capítulo 10 ao capítulo 11, tem que se defender diante de uma igreja que deveria defendê-lo. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo, sim ou não? Agora, por que essa igreja estava dessa maneira? Agindo com Paulo dessa maneira? Eu preciso te explicar isso para concluir minha mensagem hoje. Nós vivemos um tempo difícil, irmão. Eu acredito que algumas profissões abençoam de verdade a vida de muita gente. Todas as profissões abençoam, amém ou não? Você já imaginou sem o cara que tira o lixo lá da porta da sua casa? Como seria? Você já imaginou? Abençoa você ou não? Sim ou não, irmão? Então presta atenção. Mas existem algumas que elas tocam mais, elas agem mais diretamente na gente. E assim, ó, nós vivemos um tempo de coaching. Quem aqui já não comprou um curso de coaching? Hã? Não levanta a mão não para eu não ficar triste.
Comprou um curso de coach. Pagou um coach. Uau! Um coach. Abençoou você, sim ou não? Claro que abençoa. Terapeuta, eu conheço uma formidável. Fora da curva. Ela lê sua alma antes de você abrir a boca. Ela dá um scanning assim, ó, já diz tudinho. O que você fez, o que você está fazendo, o que você vai fazer ainda. É violenta. Psicólogo. Ajuda ou não ajuda, irmão? Atendi um paciente recentemente, ele chegou e falou assim, é a primeira vez que eu estou aqui, e eu sempre acreditei que era para doido. Falei, fica tranquilo. Só gente normal, vem aqui a partir de mim. Fica tranquilo. Mas presta atenção. O problema da nossa geração é ser seletiva em conselhos. A igreja de Corinto estava com problema porque ela era muito seletiva. Vamos imaginar que a pastora venha falar comigo sobre o Marcos Vinícius. E a pastora diga, o Marcos Vinícius precisa de aconselhamento. Ok? Vocês estão aqui comigo, sim ou não? E aí o Marcos Vinícius agenda comigo e vem conversar, se aconselhar, ok? E eu dou os conselhos. Gasto lá 1h15. Talvez até mais. Né, Josinho? Talvez até mais. Aí, o conselho que eu dou, eu só mudei o personagem, tá? Fatos reais. Gastei ali, fiz um café, montei a mesa, você lembra, né? Montei a mesa. E o cara veio. 1h15 ali, ó, gastando latim, não, assim, tal. Um assunto específico, namoro. Namoro. Você está aqui comigo? Sim ou não? Sim ou não? Aí o Marcos Vinícius, é hipotético, não foi você. Foi uma outra pessoa. Está um pouquinho pertinho de você, a outra pessoa. Aí veio, sentou à mesa, falou. Falei, então ouve. E aí foi lá, conselho. Ele fez assim para mim, vou fazer. Ele só falou isso, vou fazer. Ele não disse o que era que ia fazer. Porque quando saiu de lá, ele fez tudo ao contrário do que foi aconselhado. Tudo. Era maio. A menina ia para o face a face dela em outubro. E o trato era, deixa Jesus pegá-la primeiro, transformá-la, agir na vida dela. Depois, você joga a rede. Não, pastor. Deixa que eu vou fazer. Maio. Ele saiu de casa, eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Fulano, em relacionamento sério com Beltrano. Esse é o problema da igreja de Corinto. Quando o conselho não servia, ela ia procurar aquele que servia. Não estou dizendo que não serviu, serviu, é um menino de Deus. Se arrependeu. Mas a nossa geração tem muitos lugares onde pode procurar conselho. Você está aqui comigo, sim ou não? Muitos lugares. Quando você recebe bom dia com mensagens assim, com conselhos extraordinários aqui no WhatsApp, levanta a mão. Quando são marcados em postagens nas redes sociais, levanta a mão aqui, com conselhos extraordinários.
O problema da nossa geração é que tem muito conselho e pouca autoridade sobre a vida dela. O problema da igreja de Corinto é que ela não queria ter ninguém como autoridade sobre a vida dela. Ela queria ter conselheiros, mas não autoridades. Ela queria ter gente que a aconselhasse, mas não queria ter gente que pudesse dizer para ela: isso está errado, pode parar. Ela queria selecionar: nós queremos o Paulo que fale sobre a graça, não o Paulo que corrige. E Paulo escreve uma segunda carta, não como um coach, não como um psicólogo, e eu louvo a Deus pela vida desse povo. Mas deixa eu te dizer, mais do que conselho, você precisa de autoridade divina na sua vida. Autoridade do céu na sua vida. Paulo não escreve a carta como um coach, como um conselheiro, como um consultor. Ele escreve a carta como um pai, um apóstolo. E ele diz: se alguém pode se gabar, se alguém aqui tem autoridade para dar tapa na mesa e dizer que vai ser assim e será assim, esse alguém se chama Paulo. Ponto. Mas sabe o que me impressiona? É que Paulo não fala isso. Paulo não diz: quem tem autoridade aqui sou eu. Quem pode falar alguma coisa aqui sou eu. Vocês todos aí têm que ficar calados. Ele não fala isso. Você está aqui comigo, sim ou não? Precisamos de pessoas. Diga, precisamos. Bem alta para sentar. Precisamos de pessoas que coloquem a mão no nosso ombro e digam: ó, em relação ao seu casamento, faz assim. Não é uma receita, é um princípio. Quantos estão aqui comigo? Levanta a mão para acreditar que você está aqui comigo. Nós precisamos de pessoas, amém ou não amém, irmãos? Precisamos de pessoas que coloquem a mão no nosso ombro e digam assim: ei, se você continuar usando seu dinheiro dessa maneira, você vai ter noites que você não vai dormir. Porque os cheques vão começar a voltar. Os cartões vão estourar. As despesas vão começar a chegar. Mas o problema, irmão, é que no assunto que machuca a gente, seja casamento, dinheiro, criação de filhos, as pessoas vêm e porque elas não têm autoridade sobre nossas vidas, a gente diz: não vou querer ouvir esse conselho. Vou procurar alguém na internet, um pastor da internet, para me aconselhar nisso que eu quero. Tem gente viva aqui comigo, sim ou não? Nós precisamos de pessoas, amém ou não amém? Mas às vezes, nós queremos que essas pessoas sejam 1001 utilidades que nos livrem dos erros na vida, no casamento e nas finanças. Você está aqui comigo? Deus vai dar pessoas para te ajudar. Não senti firmeza, não. Deus vai dar pessoas para te ajudar. Deus vai dar pessoas que vão te ajudar financeiramente a sair dessa crise. Deus vai te dar pessoas que te darão palavras proféticas para te tirar dessa crise. Deus te dará pessoas que vão te ajudar. Diga isso aí para a pessoa do seu lado. Deus te dará pessoas para te ajudar. Mas olha aqui para mim. Ele não vai deixar que essas pessoas sejam o seu Deus. Por quê? Pergunta. Porque na vida nós temos muitas pessoas para nos ajudar, mas só um Deus que coloca essas pessoas na nossa vida.
Por quê, pastor? Porque Deus é o único que é capaz de combinar duas coisas, que a gente não tem gerência. Combinar o curso da nossa vida com o nosso chamado. Ele é capaz de pegar aquelas experiências dolorosas, os traumas, os abandonos, as decepções, o curso da vida, e encaixar com o nosso chamado, para que o nome dele seja glorificado. Ele vai colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar, amém ou não, irmãos? Mas nós não podemos deixar que essas pessoas sejam nossos deuses. Tem muita gente com guru, quando na verdade precisava de intimidade com Deus. Sabe o que me impressiona? É que aquela igreja tinha o melhor pastor, melhor mestre, melhor apóstolo que ela poderia ter. E eu me pergunto como é que eles conseguiam viver brigando. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou disso, eu sou daquilo. Como é que eles podiam aceitar a divisão entre eles, se Paulo era o pastor deles? Eu me pergunto, como podiam ter um pastor igual a Paulo e serem tão imaturos? E aí Paulo escreve a carta. Paulo escreve a carta para dizer: vocês precisam de alguém com autoridade na vida de vocês, com autoridade apostólica, com autoridade de mestre, para falar na vida de vocês, para ministrar sobre os assuntos da vida de vocês. Amém ou não, irmãos? Mas nós queremos selecionar. Esse conselheiro eu não quero, porque falou que eu não gostaria de ouvir. Nós vivemos uma geração de muitos conselheiros e poucas autoridades. Paulo diz assim: eu sou uma autoridade. No capítulo 11 ele vai dizer: sofri naufrágios, apedrejamentos, tempestades, fui traído, corri perigo, oponentes se colocaram contra mim. Mas Paulo está falando isso para dizer assim, ó, Deus colocou pessoas na minha vida, mas Ele foi o único capaz de combinar o curso com o meu chamado. O curso da vida com o meu chamado. Eu não selecionei, eu quero provação no mar, eu quero perigo na estrada, eu quero uma surra, eu quero um apedrejamento. Ele não selecionou isso, isso veio. Mas o Deus que colocou pessoas no seu caminho para ajudá-lo, era poderoso para pegar esse curso da vida e associar ao seu chamado, de maneira que nos últimos instantes da sua vida, ele pode dizer: eu acabei a corrida, completei a fé, completei a corrida, guardei a fé, acabou para mim. E aí o cara vem, corta a cabeça dele, e nesse mundo a história de Paulo acaba. Você está aqui comigo, sim ou não? Diga isso para a pessoa do seu lado. Vivemos numa época de muito aconselhamento e pouca autoridade. Sabe o que me impressiona? É que às vezes a gente lê as escrituras como se estivesse lendo um post das redes sociais. Parece que a Bíblia não é autoridade. E pior, é quando a gente procura nas redes sociais algo que possa ser autoridade na nossa vida. Quando na verdade a gente tem as palavras de vida eterna disponíveis a nós, que tem autoridade para ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu, que tem autoridade para abrir portas que ninguém vai fechar, tem autoridade para fechar portas que ninguém vai abrir, tem autoridade para me tirar do buraco e me colocar no governo. A palavra. Mas me impressiona. Geração TikTok.
Geração Rios. Parece que precisa disso, quando na verdade só precisa disso aqui. Posso ouvir um amém dos irmãos, sim ou não? Você está aqui comigo, sim ou não? E às vezes a gente está lendo, por exemplo, a minha graça é suficiente para você. Mas a gente está lendo como se estivesse lendo um post de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela. Porque no mundo em que vivemos, temos muitos conselheiros. Mas eu venho nessa noite dizer, só essa aqui tem autoridade. Só essa aqui tem autoridade para pôr a nossa vida no prumo. Mas essa afirmação de Paulo, que diz, há uma autoridade, tem um contexto. Ele diz, eu falei dos meus sofrimentos, falei do meu conhecimento, falei das minhas realizações. Eu vou falar para vocês das minhas visões. Eu conheci um homem que foi elevado ao terceiro céu e ele começa a usar uma linguagem que é dele mesmo, mas ele não quer afirmar que é ele, e ele fica aí num jogo gramatical de palavras para dizer que ele foi num lugar que ouviu palavras indizíveis e que homens não podem pronunciar aqui nessa realidade. O contexto do a minha graça te basta é um contexto em que Paulo diz, eu poderia usar a minha autoridade, mas ao invés disso, eu quero usar a minha adversidade para que vocês acreditem no meu apostolado. Ele poderia dizer, eu vou liberar uma palavra sobre essa igreja e ela nunca mais existirá. Ele diz, eu poderia usar essa autoridade, mas ao invés dessa autoridade, eu vou mostrar para vocês a minha ferida. No mundo de performance, de filtros da internet, expor vulnerabilidades não é o politicamente correto. Mas não só na nossa época, na época de Paulo, e ao invés dele bater na mesa e dizer, quem manda aqui sou eu, ele diz, eu quero falar para vocês, eu tenho um espinho na carne. Você está aqui comigo, sim ou não? Paulo revela a fraqueza que a maioria tentaria esconder. Há muitos que estão olhando para mim agora, aqui, ó, escondendo fraquezas. Escondendo que fizeram coisas erradas essa semana, porque decidiram errado. Estão arrumados, penteados, perfumados. Olha aqui para mim agora, não olha para ninguém do seu lado, não. Mas estão escondendo suas fraquezas. Estão escondendo a ferida. E eu gosto do que Paulo faz, porque me identifico muito. Eu gosto de pessoas que, como Paulo, nos mostrem um grande poder, mas também nos mostrem os problemas que essas pessoas têm para superar, a fim de operar nesse grande poder. Paulo não está dando conselhos. Paulo não é um influencer. Paulo não está vendendo um curso. Paulo está dizendo, eu tenho um espinho. Eu tenho dores. Eu tenho lutas. Poderia fazer valer minha autoridade, mas quero apresentar-lhes minha vulnerabilidade. Vocês dizem que eu sou fraco? Vou mostrar para vocês mesmo. Eu sou fraco. Eu tenho um espinho na carne. E vou dizer mais. Já orei 3 vezes. E às vezes a gente pensa que ele orou assim, do tipo, Senhor, me ajuda. 1. Senhor, de novo, me ajuda. 2. Senhor, me ajuda. 3. Pronto, acabou. Pronto, desisto. Não. O texto dá a ideia de temporadas de oração.
estações em que Paulo investiu tempo, energia, sangue, suor e lágrimas para dizer: como é que pode? Eu tenho que suportar esse espinho na carne. E agora, como se não fosse o bastante, eu ainda tenho uma igreja que não acredita no meu apostolado. Quantos estão aqui comigo? Olha para a pessoa do seu lado e diz: vai terminar bem, irmão, acompanha, não perde o fio da meada, não. Você está aqui comigo, sim ou não? Paulo diz: eu tenho um espinho. E eu descobri o que é o espinho. Está preparado para saber ou não? Preparado ou não? Estudei muito isso aqui, irmão. Mas antes, deixa eu te dizer qual é o consenso dos estudiosos acerca do espinho de Paulo. A maioria dos estudiosos acredita que o espinho era uma referência ao ataque epilético. Como ele caiu, aquilo não sarou completamente e ele tinha ali alguns ataques epiléticos por conta daquela primeira queda no caminho de Damasco. Você está aqui comigo, sim ou não? Mas outros estudiosos têm consenso sobre problemas na visão. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz: eu escrevi em letras garrafais por conta dos problemas na minha visão. E se os Gálatas pudessem, tirariam seus olhos e me dariam. Outros estudiosos têm consenso de que, como Martinho Lutero e Calvino, que esse espinho na carne de Paulo eram suas tentações mais profundas, mais sujas, que ele não conseguia deixar de ter. Era tentado, era um espinho na carne. Outros vão dizer que eram seus oponentes. Eram aqueles que se colocavam contra ele. Esses eram os espinhos na carne. Até porque esse consenso tem base bíblica, porque no Antigo Testamento, quando a palavra espinho é citado no contexto de conquistar a terra, e Deus fala assim: se vocês não expulsarem os inimigos da terra onde eu dou a vocês como herança, esses inimigos serão como farpas nos olhos e espinhos nas costas. Mas eu tenho minha tese do que seria o espinho. Você está preparado, irmão? Sim ou não? Mas antes, deixa eu te dizer que Paulo não disse o que era o espinho, porque ele usou uma metáfora. Você está aqui comigo? Você sabe o que é uma metáfora? É algo que tem um sentido maior do que aquilo que está sendo dito ali na hora. Você está aqui comigo, irmão? Amém ou não? Sabe o que me impressiona? É que isso nos ajuda em cultos como esse. Seu espinho na carne pode estar sentado do seu lado, você está aqui chorando e usando metáfora. Aleluia, glória a Deus. E o cara pensa que você está na unção de Deus, mas ele não sabe. Você está chorando porque o miserável é o espinho. Olha aqui para mim, não olha para ninguém do seu lado, não. É uma metáfora, diga, é uma metáfora. Você está aqui comigo, sim ou não? Mas eu descobri, Eliana, o que é o espinho na carne de Paulo. Mas antes, deixa eu dizer que espinho significa uma coisa pequena. Diga, coisa pequena. Diga de novo, coisa pequena. Fala de novo, irmão, coisa pequena. É singular, é espinho. Coisa pequena. Sabe? Às vezes a gente está na igreja cantando sobre um Deus que pode fazer grandes coisas. Mas quando Paulo foi falar
sobre o que Deus lhe ensinou e que significava tudo para ele nessa vida, Paulo não falou de uma grande coisa, ele falou de uma pequena coisa. Você pode levantar a mão agora aí? Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Se você tem um espinho na sua carne, com a qual você está lidando já há algum tempo, amém ou não amém? Ninguém sabe, só você e Deus. Mas você precisa que Deus tire esse espinho de você. A palavra profética que eu tenho para você é: peça para Ele. Vou dizer de novo: peça para Ele. Não baixa a mão não. Sabe por quê? Porque tem muita gente dizendo o não de Deus antes de Deus dizer não. Não diga o não de Deus por Ele. E é essa palavra profética que eu quero liberar sobre sua vida. Você vai parar de dizer o não de Deus por Ele, porque Ele não é uma criança, Ele não é alguém que precisa ser defendido. Você vai aprender a pedir ao seu Pai, que é capaz de tirar esse espinho da carne se Ele quiser. Quando você recebe essa palavra aqui? Amém ou não? Nunca deixe que ninguém diga o não de Deus por Ele para você. Peça. Paulo disse: eu pedi 3 vezes. 3 vezes. Aprenda a pedir, irmão. Fala isso pro cara do seu lado aí. Aprenda a pedir. Paulo não pediu leve. Paulo pediu pesado. Por que eu tenho que pedir, pastor? Pergunta. Porque talvez Ele te surpreenda e te dê um sim. Quantos estão preparados para o sim de Deus essa semana aqui? De ver espinhos sendo removidos para a glória do Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Peça a Deus. Porque Ele não é apenas um Deus com conselhos, Ele é um Deus com autoridade para dizer: eu vou pôr a mão nesse espinho, eu vou tirar esse espinho, e a marca será para a minha glória. Se prepara para um tempo de remoção de espinho na sua vida, irmão. Mas peça de verdade. Paulo pediu. E ó, é uma coisa pequena, é ou não é, irmão? Você está aqui comigo, sim ou não? Esse espinho não é só pequeno, ele é representativo. Está aqui comigo, sim ou não? Se Paulo dissesse exatamente o que ele estava enfrentando, quando você lesse o capítulo 12, e não fosse o que você enfrenta, você diria: eu não passo por isso. Então não é para mim. Eu sou melhor que Paulo. Quantos estão aqui comigo? Mas Paulo só diz assim: é um espinho. Porque esse espinho pode representar qualquer experiência difícil. Você está aqui comigo, sim ou não? Quantos tem espinho na carne aqui? Paulo não disse o que era espinho. Por quê, pastor? Porque se fosse uma coisa menor do que aquela que você enfrenta, você diria: ele está dizendo que isso aí é espinho? Ele não sabe a luta que eu tenho, eu estou lascado. Se ele não tem solução, imagina eu agora. Você está aqui comigo, sim ou não? Por isso, quando a gente canta, a gente não canta assim. Fugiu a letra lá do Vida aos Sepulcros, a parte da estrofe. Ele traz vida aos sepulcros, ele faz de ossos soldados, ele... Me ajuda aí, vai. Também esqueceram, né? Mas presta atenção, nós cantamos as histórias da Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Vai, me ajuda aí, sim ou não? Sim, diz sim. Só que,
Quantos aqui já cantaram ao Deus de Davi que ajudou Davi a vencer Golias? Quantos já cantaram? Agora presta atenção, você tem um Golias na sua vida? Um Golias não, mas um gigante sim. Você está aqui comigo? Então quando cantamos, nós representamos nossas dificuldades. Nós não viemos aqui cantar do tipo assim, ele traz vida para o bar. Ele sopra alegria no viciado. Cantamos isso, irmão? Mas nós dizemos, ele traz vida ao sepulcro. Nós representamos toda a nossa angústia em uma frase. Ele traz vida ao sepulcro. E tudo que está dentro do sepulcro recebe a vida dele. Você está aqui comigo, sim ou não? Aí o que pode estar dentro do sepulcro? Seu casamento arruinado, suas finanças quebradas, sua saúde, seus filhos desviados. Está tudo lá dentro do sepulcro e você está aqui cantando. Ele traz vida aos sepulcros. Você não tem um Golias para enfrentar, mas tem seus próprios gigantes. Amém ou não, irmão? Você não tem um Jordão para atravessar, mas você tem seus próprios desafios. Você não tem uma cova onde você está sendo jogado, mas você enfrenta diariamente seus leões. Você tem seus espinhos na carne. Tem gente viva aqui comigo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Então por que um Deus que nos ajuda a cantar sobre Golias, vencer Golias, um Deus que nos ajuda a cantar sobre remover montanhas, sobre profetizar em vales de ossos secos, permite que uma coisa tão pequena nos machuque tanto? Você está aqui comigo, irmão? Paulo diz, eu pedi 3 vezes. Olha para a pessoa do seu lado e diz, cuidado aí com o seu espinho, está me ferindo aqui, irmão. Fala aí para ele. A vida vai te dar um amplo suprimento de espinhos. Você está vivo aí? Está aí, crente? Levanta a mão para acreditar que você está aí. Hoje a gente não está tão pentecostal, né? A vida vai dar um amplo suprimento de espinhos. Você não precisa pedir por eles. Eles vão aparecer. Você não precisa se levantar e dizer, manda perseguição, Senhor. Não. Não. Você não precisa dizer, eu quero uma prova de fogo. Sangue de Jesus, eu fujo desse tipo de reunião de oração. Fala para a pessoa do seu lado, você não precisa pedir. Vai vir de qualquer jeito, irmão. Fala isso para o cara do seu lado, vai vir de qualquer jeito. Paulo diz, um espinho me foi dado, diga, me foi dado. Mas não foi o que eu pedi. Eu recebi o espinho, mas não foi o espinho que eu pedi. Na verdade, eu nem pedi espinho, mas veio o espinho. E eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão lutando contra algo que não pediram, mas está aí na vida deles. Você está aqui comigo? Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão lutando contra uma coisa pela qual não pediram. Tem gente viva aí. Paulo menciona naufrágios, insultos, perseguições, dificuldades, fraquezas. Ora, categoricamente, ora, metaforicamente. Mas tudo isso que Paulo cita não é uma lista de supermercado que você vai lá e diz, não quero perseguição esse mês. Não quero motor de carro quebrado esse mês. Não quero filho com problemas na escola esse ano. Eu vou pegar um filho na escola abençoado no mercado do Senhor. Você está aqui comigo, irmão?
Isso não é uma lista de supermercado. Isso é a vida. Fala para a pessoa do seu lado, isso é a vida. Então, para de sair por aí procurando insulto. Eles vão vir. Para de sair por aí procurando perseguição, elas vão vir. Ah, o pastor está muito deprê hoje. A vida vai te dar muito espinho, irmão. Diz amém. Não! Diz misericórdia, queima isso, Senhor. Irmão, a vida é uma loja de espinhos. O tema dessa mensagem seria Universidade do Espinho. Mas eu mudei. Ficou mais atraente, né? Experiências difíceis, bênçãos inesperadas. Eu não preciso de mais espinhos. Fala isso para a pessoa do seu lado aí. Eu já tenho o suficiente. Eu não preciso dos seus espinhos emprestados. Fala para ele aí. Eu já tenho bastante. Fala de novo aí. Se você está do lado da mulher, não fala. Não fala. Diga assim: eu não preciso nadar no esgoto da raiva de ninguém. Repete. Eu não preciso nadar no esgoto da raiva de ninguém. Eu já tenho a minha própria. Eu não preciso dos seus espinhos. Fala isso para a pessoa do seu lado aí. O espinho é seu, cara. Vá cuidar dele. Eu já tenho espinhos o suficiente. Quantos concordam comigo? Digam alto e sonoro amém. Então, se eu já tenho espinhos suficientes, o que eu preciso, Isa? Eu preciso de uma palavra de Deus. Eu preciso de um encorajamento do céu. Eu preciso de um sermão que me inspire a viver, apesar dos espinhos. Quantos estão preparados para a palavra agora? Agora que eu começo a pregar. Eu já tenho espinhos o suficiente. O que eu preciso? De uma palavra de Deus, de uma mensagem do céu, de uma inspiração do Espírito Santo. Eu preciso de Jesus Cristo de Nazaré com a sua graça. Eu vim nessa noite dizer: as suas experiências difíceis são reais, mas é mais real a graça de Deus do que o que você está chorando hoje. Foi-me dado um espinho na carne. Verso 7. Quem trouxe esse espinho? Um mensageiro do inferno. Você tem gente na sua vida aí, irmão, que ele é uma fábrica de espinho para trazer para você. Não olha para o lado. Não dá bom, não. A palavra mensageiro, no grego, é a mesma palavra para anjo. Um anjo do inferno veio trazer um presentinho para Paulo. O Senhor diz para alguns aqui: está na hora de fechar a porta na cara desses mensageiros. Quantos recebem essa palavra aqui em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Está na hora de fechar.
Amém ou não amém? Mas presta atenção. O mensageiro trouxe algo para ferir Paulo. Mas o mensageiro deu algo que fez Paulo depender de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus sabia a propensão do coração do apóstolo. Sabia que ele podia se orgulhar. E ele diz, para que eu não me orgulhasse, me deram, foi-me dado um espinho na carne. Eu disse no começo, pastora, que Deus combina o curso da nossa vida com o nosso chamado. Mas não só isso. O pensamento completo é, ele combina o curso da nossa vida com os espinhos da nossa história, com o nosso destino glorioso que ele tem para cada um de nós. Você está aqui comigo, sim ou não? Então presta atenção. Às vezes, nós não sabemos o que precisamos porque não sabemos quem somos ainda. E o texto diz, foi-me dado um espinho por um mensageiro de Satanás para me atormentar. Diga, tormenta. Tem coisas que estão te atormentando. Você diz para você assim, eu devia ter ido mais além, mas caí de novo nesse vício. E isso te atormenta. Você diz, não deveria estar mais nessa situação, já deveria estar muito à frente, mas não estou. E isso te atormenta. Você diz, sonhei com um casamento, mas o que eu tenho todo dia é um tormento. Isso te atormenta. Diga, situações difíceis escondem bênçãos inesperadas. O espinho na carne, situações difíceis, experiências dolorosas. O espinho é aquilo que você não pediu, mas está vivendo. Quantas pessoas estão com espinhos aqui? Levantem, porque hoje será um tempo de cura para nós aqui. Se você não tiver coragem de mostrar seu espinho, você não vai ser curado. Mas se você disser, está aqui o espinho, Deus vai dizer, está aqui a graça. Vou dizer de novo, se você tiver coragem de levantar e dizer, está aqui o espinho, Deus vai dizer, está aqui a graça. O espinho é aquilo que você não pediu, mas está aí. Muitos aqui sabem cozinhar, costurar, dirigir, trabalhar, negociar, influenciar, liderar. Mas algumas coisas você só vai aprender na universidade do espinho. Você está aqui comigo? Tem algumas coisas que Deus não vai te ensinar por conselhos. Deus vai te ensinar por autoridade. Paulo, em Atos, ele diz, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Sabe quem foi Gamaliel? Gamaliel foi o top dos top, dos top, dos top, dos top professores da universidade da época de Paulo. A comunidade judaica, quando Gamaliel morreu, a sensação foi de um peso tão grande que eles disseram, foi-se a glória da Torá. Acabou. Não há ninguém mais que possa interpretar. Mas Paulo, com Gamaliel, aprendeu a lei, aprendeu a gramática, aprendeu a tradição oral, a tradição escrita, aprendeu os profetas, aprendeu os salmos, aprendeu a sabedoria, mas não aprendeu a graça.
Paulo não aprendeu a graça aos pés de Gamaliel. Paulo não aprendeu a graça com o seu discipulador Barnabé. Paulo não aprendeu a graça com o pastor da igreja principal, o apóstolo Tiago. Paulo aprendeu a graça com um espinho. Com um espinho. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? É que essas experiências difíceis, Deus tem graça proporcional para liberar sobre sua vida. Se eu me levantar hoje e dizer, Deus, está aqui meu espinho. E Ele vai dizer, está aqui a minha graça. Paulo sabia disso porque ele tinha sido um espinho usado pelo inimigo para ferir o povo de Deus. E Deus pegou esse mesmo espinho e o tornou vaso da graça de Deus para abençoar as pessoas da época dele e pessoas da nossa geração, como hoje nós ouvimos essa palavra. Ele orou 3 vezes. Deus tirou o espinho? Deus tirou o espinho? Mas eu creio que Deus vai tirar espinhos aqui porque Ele é soberano. Amém ou não amém? E se Ele não tirar, pastor, peça. E se Ele não tirar, pede de novo. E se Ele não tirar, Ele vai dizer, você vai aprender a viver com a minha graça, não com espinho. Você vai aprender a ser fortalecido não pela sua capacidade, mas pelo meu poder que opera quando você não tem condição, quando você não vê saída, quando você não vê solução. Se você me apresentar o espinho, eu te apresentarei a minha graça. Se eu não quiser remover, eu te darei graça para viver. Mas uma coisa é certa. Pediu 3 vezes. O espinho não foi removido. E ele se levantou e disse, acaba aqui do mesmo jeito o tormento, porque Ele me dá graça para lidar com isso, a partir daqui, em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmão? Você pode se colocar em pé aí, por favor? Olha aqui para mim. Deus não tirou o espinho de Paulo. Amém? Mas eu creio, e ele disse isso para mim, eu vou remover espinhos hoje aqui. Não eu, ele. Amém ou não? Deus não tirou o espinho. E se Ele não tirar o espinho, Ele vai te dar um para quê esse espinho vai ficar aí. Isso é a introdução para a palavra do domingo que vem. Não acabo aqui. Mas você vai entender o poder do para quê. O Senhor vai tirar o espinho? Não. Mas eu vou te dar um para que a minha graça opere na sua fraqueza. Presta atenção, verso 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Amém ou não? Agora, se Ele não tirar o espinho, Ele vai te tornar forte. Quantos estão preparados para isso aqui nessa noite? Eu disse, se você tiver coragem de apresentar o espinho, Ele tem poder para liberar a graça. Você tem espinhos para apresentar? Vem aqui para frente. Vamos orar junto. Vamos orar junto. Pode vir. Se você tiver coragem de mostrar o espinho, Ele vai ter poder para liberar a graça.